Quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Bem, você pode pegar o seu livro de história aí, tá bom? Hoje a gente vai falar bastante sobre as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, certo? Para começar, gente, vamos falar um pouquinho, né, sobre a origem das coisas, né? Nos últimos 20 mil anos, né, a relação dos seres humanos entre eles mesmos, né, entre os seres humanos entre eles mesmos e o meio natural passou por grandes mudanças. A esse período de grandes mudanças deu-se o nome de Neolítico, que significa Pedra Nova, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, sendo marcada pela sedentarização e pela prática da agricultura. Gente, por que fala sobre sedentarização? Primeiro, para a gente poder entender o conceito de sedentarização, vamos primeiro pensar no que significa sedentarismo. Com certeza vocês já devem ter visto essa palavra sedentarismo, né? A gente usa ela muito hoje para se referir a pessoas que não praticam exercício, pessoas que estão paradas, né? Sedentarismo se refere muito a estar parados, né? Hoje tem esse significado, mas na época da antiguidade, no começo da humanidade, qual sentido será que tinha essa palavra sedentarismo? Né? A que ela se referia? Bem, existiam povos, né? Depois que os povos começaram a viver em grupos, né? Depois que o homem começou a viver em grupos, né? Existiam aqueles que nós chamamos de nômades. O que são nômades? Nômades eram aquelas pessoas que nunca ficavam em um lugar fixo, né? Eles eram nômades antes do começo de começarem todas essas coisas que a gente vai ver aqui hoje, né? Os nômades são aquelas famílias, são aquelas pessoas que não têm um lugar fixo para morar, elas estão o tempo todo migrando de um lugar para outro, estão o tempo todo mudando de moradia, tanto que eles não construíam casas que fossem de um material permanente, porque eles não iam permanecer naquele local, eles iam apenas ficar por uma temporada e aí depois iam juntar novamente os seus grupos e iam mudar para outro local, né? E como é que isso aconteceu? Aconteceu que eles começaram a descobrir a agricultura, né? Começou a descobrir a agricultura e aí eles começaram, né, graças à agricultura, eles começaram a perceber que dava para se estabilizar no local, né? Então, assim, houve grandes progressos na domesticação dos animais e no pastoreio, né? E somado a isso, há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver a agricultura, que na visão de muitos estudiosos é a maior descoberta cultural da humanidade, pois foi essa descoberta que tornou possível a multiplicação dos grupamentos humanos que passaram a se fixarem em um lugar ou se sedentarizaram. Pronto. Como eles saíram dessa rotina de nômades, né? Como eles deixaram de ser nômades, eles foram saindo dessa rotina de estar o tempo todo se mudando, né? Se fixaram em algum lugar, eles começaram a se fixar em algum lugar. Então, o fato deles se fixarem, né, trouxe essa ideia de ficarem parados, entre aspas. Não que eles não estivessem trabalhando, não que eles não estivessem se movendo, mas porque eles não estavam mais em movimento, no que se refere à mudança. Eles não estavam mais mudando de moradia, eles não estavam mais... eles não montavam mais moradias com materiais que dessem para ser retirados. Eles não faziam mais tendas como eram na época em que o homem era nômade, né, ele apenas construía tendas para poder passar uma temporada. E aí, quando ele foi descobrindo que dava para se fixar no local, né, aí começaram a surgir as casas de pedra, né? E eles começaram a domesticar os animais e começaram a trabalhar com os animais e com as plantações, né? Então, e aí depois vem a agricultura, né? Depois disso a gente fala um pouco sobre a agricultura e o sedentarismo, né? Como foi dito antes,
a agricultura, ela deu às pessoas uma fonte de comida constante, né? Eles perceberam, né? Por que eles se fixaram no lugar? Porque para poder eles cultivarem as plantas que eles iriam comer, não teria como eles ficarem se mudando, porque as plantas elas são fixas na terra, né? Então eles perceberam que dava para ter uma fonte de comida constante. Eles se mudavam muitas vezes também, né? Quando não tinham descoberto ainda a agricultura, que poderiam cultivar a sua alimentação, porque eles geralmente caçavam, né? E existiam as temporadas em que os animais estavam em que mudava essa questão das possibilidades de caça para eles, né? De temporadas em temporadas. Então aí quando eles perceberam que eles tinham, a agricultura deu para eles uma fonte de comida constante, que consequentemente permitiu a essa população se fixarem em uma região, né? Esse processo de fixação na terra a gente dá o nome de sedentarização, como eu estava falando. Eles se fixaram num lugar só, né? Eles pararam de ficar o tempo todo se mudando. Então, esse processo é que se chama de sedentarização. As moradias, gente, sobre as moradias, né? Algumas aldeias antigas, elas eram compostas por casas feitas de palafitas. Palafitas são essas casas assim, ó. Como vocês estão vendo aqui, essas casas que são construídas em cima de umas colunas, né? Hoje ainda existem lugares do mundo onde pessoas moram em palafitas, né? São as casas que são construídas assim, em cima dessas colunas, né, de madeira, porque geralmente elas são construídas em áreas onde tem água, né? E aí geralmente a maré sobe e aí essa casa fica acima da água. Tem outras casas, né, que elas apresentavam outras aldeias, na verdade, apresentavam residências de pedra, como essa que eu coloquei aí o modelo para vocês verem, né? A razão para serem escavadas no chão era que dessa forma a casa ela ficava protegida do vento, tanto do vento quanto do frio, né? E uma aldeia de agricultores, geralmente ela era composta de aproximadamente 30 habitações, 30 casas, né? Continuando, gente. Depois dessa parte aí, né, que se refere como foi que surgiu, depois, né, que as pessoas descobriram a agricultura, e aí acabou surgindo a sedentarização. Depois da sedentarização, né, eles foram percebendo os modelos de casa que eles puderam construir, que era mais adequado para eles. Depois disso, né, o povo, à medida que o tempo foi passando, aí surgiu a divisão do trabalho e a troca de excedentes, né? Como é que acontecia essa divisão do trabalho? A divisão do trabalho era como existiam vários tipos de serviços diferentes, né? O trabalho geralmente era voltado para a subsistência, para poder viver, né? O trabalho ele foi criado por isso, para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa viver, é necessário que a gente trabalhe, né? Em vários sentidos da palavra. Tanto viver de forma saudável como viver mesmo, para que a gente possa se alimentar, para a gente possa ter onde morar, ter um abrigo, né? Para que a gente possa ter como se vestir. E também tem as questões psicológicas, né? Pelas quais o trabalho também é necessário. Então, a tarefa de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos, construir ferramentas e armas era dividida entre homens, mulheres e crianças. Olha isso, ó. Preste atenção quais eram os trabalhos, né, que surgiram no começo. Olha, eram trabalhos voltados apenas para a sobrevivência, né? Hoje, embora tenham surgido tantos tipos, tantas vertentes de trabalho diferentes, tantas necessidades diferentes, o trabalho ele sempre é voltado para as necessidades da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida de qualidade. Então, naquela época, para que as pessoas pudessem ter uma vida de qualidade, olha os serviços que existiam, ó. Já existiam vários serviços e para que pudessem ser executados, né, existiam aqueles serviços que eram mais simples de serem feitos, mais fáceis, mais leves. Existiam aqueles serviços que eram mais pesados, exigiam mais resistência,
exigiam mais força, né? Mais força física, né? Então, exigiam mais crescimento, mais maturidade. Então, por isso, né, eles acabaram percebendo que os trabalhos eles podiam ser separados, eles podiam distribuir o trabalho entre as pessoas de acordo com a sua capacidade de executar. Olha isso, olha bem quais eram os serviços. Olha, caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos, construir ferramentas e armas, tá vendo? Eram serviços voltados para a parte mais básica da vida, né? Para a parte mais básica da sobrevivência. Porque as armas, as ferramentas e as armas, elas tanto eram usadas para construir outras coisas, né? Como também elas eram usadas para caça e também eram usadas para a própria proteção, para se proteger também. Então, primeiro com a divisão dos sumérios, por volta de 4.500 a.C., né? No Oriente Médio e depois em outras partes do mundo, surgiu o arado puxado por animais. Olha, primeiro, vocês percebem que primeiro o homem percebeu que existiam vários tipos de serviços no trabalho, né? Que existiam várias tarefas diferentes, né? E entre essas tarefas existia a questão de alimentar os animais domésticos, a construção de ferramentas e armas, né? E em meio a essa construção de ferramentas, de armas, e a essa criação de animais, o homem também foi percebendo que ele podia construir instrumentos que ajudassem ele a trabalhar também com a terra, né? Então, surgiu o arado puxado por animais, que é esse modelo aí, ó, que vocês estão vendo, ó, né? Eles, com a ajuda dos animais, eles utilizavam esse instrumento aí que fazia com que a terra, afofa a terra, faz com que a terra fique boa para receber sementes e que essa semente possa germinar e as raízes possam crescer, porque essa terra ela não está dura, ela não está compactada, ela está soltinha, fofinha, e é para isso que serve o arado, né? As técnicas de irrigação, eles foram descobrindo formas de irrigar, né, as plantações, a terra, e os adubos, né, que aumentaram muito a produção de alimentos. Continuando, gente, depois disso, né, passando por esse processo, né, primeiro foi descoberto o fogo, depois foi descoberto o trabalho da agricultura, e aí perceberam que os animais podiam ser domesticados e começaram a alimentar os animais e depois começaram a construir instrumentos que ajudavam os homens a plantar, ajudavam nos seus trabalhos, e aí depois de começarem a construir instrumentos que eles poderiam usar com a ajuda dos animais no cultivo da terra, depois disso, né, com a divisão do trabalho também, né, de acordo com as capacidades, com as condições de cada pessoa, para poder executar, para poder fazer aquele trabalho, foi surgindo também a complexidade social, né? O que é essa complexidade social? A complexidade social é uma das maiores consequências da estabilidade humana nos territórios. Foi a possibilidade de os grupos humanos desenvolverem sociedades mais complexas. Complexas por quê, gente? Porque começaram a surgir costumes e normas, né? Foram aí que começaram a surgir os costumes e normas. Por que precisou surgir esses costumes e normas? Para que pudesse haver uma rotina, e essa rotina ela ia ajudar que as pessoas pudessem viver melhor, né? A rotina, ela serve para que a gente possa conseguir viver melhor, para que a gente possa ter uma melhor organização do nosso dia, uma melhor aproveitação do nosso dia, do nosso tempo, do espaço, né? Dos nossos trabalhos, das nossas ocupações, né? Então, assim, né, na convivência, nesse processo, à medida que que as coisas foram sendo aprendidas aos poucos, surgiu também a complexidade social, que é isso, são costumes e regras, né? Começou a se definir quem dava as ordens nas aldeias, quem tinha que obedecer, né? Eu até coloquei essa imagenzinha para ilustrar essa questão das hierarquias, ó.
é a pessoa que está acima das outras, né? Ela está acima de todas as outras. É o líder principal. Ele é o líder de todo mundo e ele é o líder também dos outros líderes. Porque quanto maior é uma comunidade, quanto maior é um grupo, mais líderes esse grupo vai precisar para que possa conduzir outros grupos que tem dentro desse grupo maior, certo? É como acontece na escola, gente. A gente tem o diretor da escola, né? Tem a pessoa que é responsável pela secretaria, tem a pessoa da coordenação. O diretor, ele dá as ordens para o coordenador, e o coordenador dá as ordens para todas as outras pessoas, né? Para o professor. O professor, ele dá as ordens dentro da sala, dentro das turmas que ele ensina. Isso se chama hierarquia, certo? Cada grupo desse precisa obedecer a cada líder desse, certo? Então, começou a se definir quem dava as ordens nas aldeias, quem devia obedecer. Assim, as pessoas começaram a se dedicar às tarefas específicas dentro das sociedades. Surgiram então os artesãos, os sacerdotes, os guerreiros, os comerciantes. Depois dessa coisa, né, primeiro surgiram os líderes das comunidades, né, depois começou a se determinar quem era que obedecia às ordens, quem dava as ordens. E aí depois algumas pessoas começaram a se dedicar a alguns trabalhos diferentes, né? Se dedicar a alguns trabalhos diferentes de coisas que se identificaram. E aí a gente já sabe que foi aí que começaram a surgir os trabalhos, né, e as profissões. Gente, dá uma lida, né? Você pode pegar o seu material, né? Vai nessas páginas que estão sendo mostradas aí, ó, essas páginas de leitura. A gente falou aqui de certa forma resumidamente, né? A gente deu uma explicação do conteúdo, mas é melhor que você leia. Então você vai ler essas páginas que estão sendo indicadas aí e você vai realizar a sua atividade que está nas páginas 27 e 28 sobre esse conteúdo, certo? Espero que essa aula possa ter sido bem proveitosa para você, né? Então, que você possa, além de você ler o que está no livro, o conteúdo que está no livro, que você possa também ampliar, né, o seu campo de pesquisa, que você possa ampliar suas fontes de busca de informação, para que você possa aumentar o seu conhecimento, tá bom? Então, bom desempenho, bons estudos para você e boa aprendizagem. Tchau!